Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração. Eu sou o professor Yuri e hoje nós vamos entrar em um tema muito importante para quem trabalha ou vai trabalhar com a gestão de pessoas e departamento pessoal, tá bom? Que é o caso das rescisões de contrato e encargos. E aí a gente não está falando somente de números e direitos, mas também de momentos que são realmente críticos, tanto para as pessoas quanto para as organizações, ok? Então, o que a gente vai aprender aqui vai ajudar a gente não somente a realizar esses cálculos corretamente, mas a lidar com esse processo de maneira mais clara e profissional, tá bom? E aí, alguns objetivos que a gente vai passar na aula de hoje vai ser compreender todas essas modalidades de rescisão de contrato de trabalho, tá bom? Também vamos aprender a calcular verbas e encargos básicos corretamente, né? Além de entender esse impacto humano e profissional do desligamento. E também vamos refletir como tornar esse processo de desligamento mais digno para todas as partes, beleza? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me assistindo, no que uma demissão pode influenciar, né? Vou fazer uma pergunta até mais direta, né? Você acha que uma rescisão conduzida corretamente pode impactar positivamente a imagem de uma empresa e a vida profissional? Então, esse tipo de processo é algo realmente crítico, né, e que deve ser conduzido corretamente, tá bom? Porque isso pode evitar, né, até mesmo alguns tipos de retaliações, tá bom? Então, a gente tem que entender que a rescisão não é só assinatura no papel, né? É uma decisão que realmente traz impacto tanto para a empresa quanto para quem está indo ou para quem está ficando, tá bom? Então, sejam boas as notícias ou não tão boas assim, esse processo conduzido corretamente pode evitar alguns processos trabalhistas, por exemplo, né? E além disso, preserva a reputação e garante direitos aí para todas as partes, né? Eu tenho o costume de citar nessa aula porque normalmente quando a gente faz compras na internet, né, a gente tem o costume de, caso a compra não chegue da maneira como a gente gostaria, a gente reclama, certo? E o processo de demissão, quando não é conduzido corretamente, ele gera não somente reclamações, né, e imagem ruim da sua empresa no mercado, mas também vai gerar processos trabalhistas que podem ser extremamente caros e custosos, tá bom? Então é um processo que realmente merece atenção no departamento pessoal. Antes de mais nada, a gente tem que entender algumas etapas que devem ser realizadas aí para uma demissão correta, né? Primeiro passo ali vai ser a notificação do empregado, você deixar ele saber da sua decisão, né? Segundo passo vai ser o cálculo e conferência dessas verbas rescisórias, né? Que são direitos ali do trabalhador. Então, são verbas aí que têm que ser cumpridas, né? À risca. E por último passo ali de assinatura e homologação, né? E aí, feito dessa maneira, a gente também evita riscos aí para todas as partes, beleza? Então existem aí alguns tipos diferentes de desligamento e cada um deles tem algumas implicações específicas, tá bom? A gente vai analisar todas para não ficar perdido em nenhuma delas, tá bom? Pois elas podem acontecer no dia a dia do departamento pessoal. Então, o caso aí com justa causa, né, é o tipo de demissão que eu acho que é o mais extremo dentre essas, tá bom? Porque o funcionário normalmente que é demitido com justa causa, ele comete uma falta grave, né? E por isso ele vai perder vários direitos, como aviso prévio, 40% do FGTS, tá bom? E aí normalmente esse tipo de demissão é por motivos de improbidade, desídia, assédio, né? São causas aí realmente graves e é até por isso que o funcionário acaba perdendo muitos dos direitos, tá bom? E obviamente, né, a parte mais importante para o departamento pessoal nesse caso é que esse tipo de demissão deve ser muito bem fundamentada e documentada, tá bom? Até para não abrir precedentes de processos trabalhistas posteriores, beleza? E a gente vai aprofundar então no sem justa causa, pedido de demissão e demissão consensual, tá bom? Primeiro a gente vai passar pela demissão sem justa causa, que é o caso mais comum que acontece, né? Então o empregado ele recebe todas as verbas rescisórias, incluindo aí aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais,
e direito a saque a multa do FGTS, tá bom? Então é uma decisão do empregador para finalizar o contrato sem muitos problemas, beleza? E no caso do pedido de demissão, né, que normalmente vem do trabalhador, é quando realmente o empregado decide sair da empresa, ok? Então, nesse caso, ele não vai receber aviso prévio indenizado de maneira nenhuma, tá bom? E ele não vai ter direito ao saque e à multa de 40% do FGTS, ok? Então, as verbas garantidas para ele nesse caso vai ser o saldo de salário, né, que são os dias que ele trabalhou até o momento, férias proporcionais, mais aquele 1/3 constitucional, né, que a gente já conheceu na última aula, e o 13º proporcional também, beleza? E a questão da demissão consensual, ela é um pouco mais específica, porque ela foi criada aí com a reforma trabalhista, tá bom? Justamente para tornar esse processo de rescisão, né, de rompimento de vínculo, mais flexível para todas as partes, tá bom? Então, o empregado vai receber aí metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, podendo sacar, né, até 80% desse saldo do fundo, ok? Ele não vai receber seguro-desemprego, tá bom? Então é um tipo de alternativa para quem quer encerrar o vínculo ali com menos impacto para todas as partes, tá bom? Então, vamos recapitular então todas as verbas que a gente já viu até aqui, né? Então aí tem a verba de saldo de salário, que vai ser aí o tempo que ele trabalhou até o momento, antes do rompimento, certo? Férias proporcionais mais 1/3 constitucional, 13º proporcional, vai ter o aviso prévio, contribuições para o INSS e imposto de renda, além da multa do FGTS, tá bom? Que pode variar entre 20% e 40%. Então, para a gente colocar em prática, né, eu trouxe um exemplo para vocês verem, mesmo nessa aula online, tá bom? Então, o funcionário recebe aí um salário de R$ 2.000 por mês, pediu demissão aí após 10 meses aí na empresa, ok? Então, ele tem esse saldo de salário de 15 dias, mais as férias proporcionais e 1/3 constitucional. E o 13º, como que a gente vai fazer esse cálculo, beleza? Então, podem fazer aí, vocês podem seguir os meus passos, tá bom? Primeiro a gente vai dividir o salário dele por 30 dias, tá bom? E aí vai resultar no valor de R$ 66,67 por dia, ok? E a gente vai multiplicar esse valor por 15 dias, ok? Então 15 dias vezes esse valor vai ser o equivalente a R$ 1.000 aí de saldo de salário, ok? Então a gente já achou o saldo de salário, como que a gente vai fazer as férias proporcionais então? As férias proporcionais a gente já sabe que é, no caso, o tempo, né, de trabalho, que foram aí 10 meses, dividido por 12, que é essa constante aí dos meses do ano, tá bom? Então ele trabalhou 10 meses, dividido por 12, vezes o salário dele, ok? Então vai ser 10 dividido por 12, vezes 2.000, que vai dar aí em torno de R$ 1.666,67. E a partir desse valor, a gente consegue calcular 1/3 de férias. Então vai ser R$ 1.666,67 dividido por 3, que vai dar R$ 555,56, tá bom? E aí, para calcular essas férias proporcionais mais 1/3, basta fazer a soma R$ 1.666,67 mais R$ 555,56, que vai resultar no valor aí de R$ 2.222,22, beleza? E aí, por fim, o 13º proporcional. A gente vai usar o mesmo cálculo de proporcionalidade utilizado nas férias. Então, vai ser os 10 meses dividido por 12, vezes o salário, que vai dar R$ 1.666,67, tá bom? A partir desses valores que foram encontrados, basta fazer a soma, tá bom? Então, saldo de salário, mais as férias, mais os 13º, e aí o total vai chegar no valor de R$ 4.888,89. Beleza? Vocês podem fazer, colocar nos comentários aí se deu certinho, beleza? Agora a gente vai passar aí pelas boas práticas na condução de demissões, que a gente falou isso no início, tá bom? E muito porque também fechar essas contas aí não vai bastar, né? A gente precisa transformar esse momento aí que é difícil, tá bom? Em uma experiência mais clara e humana, ok? Um desligamento, né? Conduzido com respeito preserva
a reputação aí da empresa e também evita processos futuros. Então, o indicado é você não realizar esse tipo de processo em público, tá bom? Tente explicar com o máximo de clareza o motivo que está sendo tomada essa decisão, tá bom? Tente oferecer aí alguns caminhos para que esse processo seja o mais leve possível para essa pessoa, tá bom? E tenha sempre em mente a importância do diálogo nesse momento, ok? Então, um exemplo que eu montei aqui de roteiro para demissão, né, de desligamento, seria você reservar um local, né, que seja tranquilo e adequado para fazer isso, tá bom? Você tem que explicar os motivos e direitos e obrigações também, obviamente. Então, faz parte da comunicação clara nesse processo. Tente ouvir bastante o colaborador, tirar as dúvidas, né? E tente tratar esse processo aí com o máximo de profissionalismo e humanidade. E, bom, os impactos que trazem na empresa, né, tanto pode ser positivo quanto negativo, obviamente, a gente tem sempre que ter isso em mente, né? E um processo conduzido corretamente não só vai evitar esses conflitos jurídicos, mas vai passar uma mensagem muito clara para toda a equipe, né? Que a empresa respeita as pessoas e conduz as etapas com profissionalismo e humanidade, tá bom? Até porque rescindir não é só finalizar contratos, né? É preservar direitos, relações e reputações de todos os envolvidos nesse processo, ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham compreendido todos os conceitos que foram passados, tá bom? Surgindo qualquer dúvida, vocês podem me chamar, deixar um comentário aqui embaixo. Eu espero vocês em sala de aula, tá bom? Tchau, tchau.